Supremo começa julgamento de ações que pedem a criminalização da homofobia e transfobia. Se cuida de um voto realmente extenso, tendo em vista a delicadeza e a complexidade da matéria com que se defrontará o Supremo Tribunal Federal neste julgamento plenário. Procuradora-Geral da República envia ao STF parecer contra pedido de liberdade de ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Ministério Público Federal quer cumprimento de decisão que determinou disponibilização de ambulâncias para a população de Pacaraima, em Roraima. Justiça suspende novas licenças ambientais para a mina Casa Branca, em Minas Gerais, até que seja atestada a segurança do local. E o acesso ao tratamento integral garantido por lei aos pacientes de fibromialgia. Dados divulgados em 2017 pela Sociedade Brasileira de Reumatologia mostram que 2,5% da população tem a síndrome. Olá, boa noite. Boa noite para você. O Supremo Tribunal Federal começou a discutir hoje se há omissão legislativa para a criminalização de homofobia no Brasil. Esse será o tema também da sessão de amanhã no Supremo. Vamos conversar agora com a repórter Carla Lucena, que acompanhou os trabalhos no plenário hoje. Ao vivo tem uns detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. E é exatamente isso. Hoje nós tivemos apenas, então, o início do julgamento dos dois processos que tratam sobre a criminalização da homofobia e também da transfobia no Brasil. Um dos principais pontos que vai ser discutido, que está sendo discutido aqui no Supremo, é se há demora e também omissão do Congresso Nacional ao não aprovar leis que criminalizam atos homofóbicos e também relacionados à transfobia. No começo da sessão de hoje, os ministros Celso de Mello e também Edson Fachin, que são os relatores desses dois processos, eles fizeram a leitura dos relatórios, que é quando os ministros apresentam do que se tratam essas ações e quais são os pedidos das partes nesses processos, até porque esses pedidos são os que vão ser analisados durante os votos dos ministros. Os votos dos relatores, os ministros Celso de Mello e também do ministro Edson Fachin, está marcado para a sessão de amanhã. Na sessão de hoje, o ministro Celso de Mello, inclusive, disse que tem um voto longo, extenso, justamente por se tratar de um tema delicado e que exige a atenção redobrada aí dos ministros aqui do STF. Vamos agora acompanhar na reportagem, então, como foi a sessão de hoje. A ação da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros chegou ao Supremo em 2012 e a do Partido Popular Socialista em 2013. Na ação, o PPS pede criminalização de todas as formas de ofensas individuais e coletivas, homicídios, agressões e discriminações motivadas pela orientação sexual ou identidade de gênero, real ou suposta da vítima. Prazo fixo para o Congresso Nacional aprovar lei criminal contra a homofobia e transfobia. Indenização às vítimas. Da mesma forma, a ABGLT pede inclusão da homofobia e a transfobia como pedido alternativo à criminalização específica na lei de racismo até que o Congresso Nacional aprove legislação sobre este tema. A Constituição exige a criminalização do racismo, da violência doméstica, para quê? Para proteger os grupos raciais minoritários, a mulher. Então, entendendo que a Constituição exige a criminalização da homotransfobia, ela o faz para proteger a população LGBTI em seus direitos fundamentais. A Advocacia Geral da União e o Senado Federal são contrários às duas ações. A AGU destacou que cabe aos parlamentares discutirem esse tema e que a Constituição não exige lei para criminalizar a homofobia. O advogado do Senado ressaltou que há projetos em tramitação e que é preciso preservar a independência do Congresso. Não há que se falar em omissão do Senado Federal em discutir a matéria, especialmente porque não há norma penal em vigor, porque há a norma penal em vigor, que é o Código Penal, que já pune fatos discutidos, e o que se pretende aqui é o aperfeiçoamento da legislação penal. Inexiste qualquer comando constitucional expresso
que exija tal tipificação criminal específica. Já existe tipificação penal para tutelar os bens jurídicos em debate. 8 advogados falaram como amigos da corte. Eles não são partes do processo, mas têm interesse na questão jurídica em discussão. As entidades apresentaram pontos a favor e contra a criminalização da homofobia e transfobia. São inadmissíveis quaisquer sanções criminais, mas não só criminais, cíveis também. O mandado de injunção visa somente que o Estado brasileiro se comprometa a punir aqueles que violam o nosso direito mais valioso, o direito à vida. Quem acompanha a sessão e tem outros detalhes é a consultora jurídica Renata Spada. Boa noite, doutora Renata. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Renata. Renata, explica pra gente, são 2 ações, né, pelo que a gente viu aí, que discutem isso, que questiona. Explica pra gente qual o conceito e o que elas pedem. Perfeito. Apesar de serem 2 ações e discutirem o mesmo tema, que é a normatização do crime de homofobia, são diferentes. A ADO, que é a ação direta de constitucionalidade, é muito mais conhecida do público que o mandado de injunção. A ADO ela é utilizada para qualquer omissão alegada na Constituição Federal. Já o mandado de injunção, que é a segunda ação que está sendo julgada e foi proposta pela Associação de Lésbicas, Gays e Transsexuais, ela julga ela é proposta somente para a omissão quando trata de direitos e liberdades e garantias individuais. Lembrando que a liberdade de expressão, a liberdade e a garantia individual do cidadão é a principal linha argumentativa tanto da associação quanto no PPS na propositura das ações. Qual é a lei que é utilizada hoje para punir quem agride homossexuais? E, atualmente, a exemplo da violência contra a mulher, o crime de homofobia, por não ser normatizado, é punido, segundo o Código Penal, como um crime comum. E a defesa, as partes a favor da criminalização, utilizam essa omissão, essa falta de lei, porque uma pessoa hoje que comete um crime motivado pela homofobia, ela responde por um crime comum e o que é analisado é não o motivo que gerou o crime, o que é analisado é a gravidade. Então, é possível que uma pessoa que cometeu esse tipo de crime, se é uma lesão grave, ela pode responder até em liberdade. Pode, inclusive, se for uma lesão leve, não responder, fazer um acordo com o Ministério Público, que nós chamamos de transação, e responder em forma de pagamento de cestas básicas. O que acontecia com a violência contra as mulheres antes da Lei Maria da Penha. Ou seja, a gravidade do motivo é um dos principais argumentos, né, das 2 ações que tiveram início hoje, né, no STF, que não pode um crime injustificado, uma atitude injustificada, não ter uma gravidade, ou seja, não ter um agravante na sua pena. A crime de racismo, o racismo antes da lei, ele também era punido como uma discriminação, né? Na verdade, como calúnia. E agora não, agora ele tem a gravidade. O projeto de lei de 2001, que requer a criação dessa lei referente à criminalização da homofobia, exige também que a pessoa não pague fiança e que não tenha esse direito de responder em liberdade, como ocorreu com o crime de racismo. É o que se pretende. Certo. Só para confirmar, esse assunto volta amanhã, né? Perfeito. Hoje nós tivemos início dos trabalhos, inclusive o ministro Dias Toffoli alertou no início do julgamento que todos os processos marcados para a data de hoje seriam suspensos e que não seriam julgados amanhã e estão dependendo de uma nova data e que amanhã seriam os votos. Hoje, tanto a parte contrária quanto a parte a favor deram suas declarações, né? Hoje nós tivemos todas as defesas e amanhã teremos os votos dos nossos ministros e dando muita importância para o ministro, né, Celso de Mello, que é o relator. A partir das 14 horas. A partir das 14 horas. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. De nada, eu que agradeço. A Justiça determinou que o governo de Minas Gerais interrompa todos os processos relacionados a novos pedidos de licenciamento para a mina Casa Branca, que fica na Serra do Rola Moça. A medida vale até que seja feita a perícia judicial, atestando que não há alternativas mais seguras para a barragem de rejeitos, que não há população na área chamada de zona de alto salvamento e que não existe risco aos rios e à natureza.
A Mineração Geral do Brasil também não pode praticar qualquer ato para a implantação de novas atividades sem cumprir os requisitos exigidos. Em caso de descumprimento, a multa é de R$100 mil. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer contra o pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Os advogados alegam ilegalidades na condenação e tentam barrar a execução da pena de 6 anos de prisão. Preso no Paraná, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, foi condenado em 2017 por lavagem de dinheiro durante a 27ª fase da Operação Lava Jato. Segundo o parecer da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, a alegação da defesa de irregularidades no processo nada mais é que uma questão de inconformismo com a sentença. Em 2013, Delúbio Soares já havia sido condenado por formação de quadrilha e também por corrupção ativa no esquema que ficou conhecido como mensalão. Levando em consideração esse caso, a sentença somada chega a 8 anos de prisão. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília negou o pedido de uma candidata que queria ser nomeada após aprovação em concurso público, mas que estava na lista de cadastro de reserva. A candidata se classificou na posição 208 e estava no cadastro de reserva do concurso público da Caixa Econômica Federal para o cargo de técnico bancário. Ela requereu na Justiça o direito à nomeação e posse, pois ainda no prazo de validade do concurso para o qual foi aprovada, a Caixa publicou o novo edital, contemplando as mesmas vagas dos candidatos já anteriormente aprovados, porém em cadastro de reserva. A autora também alegou que a Caixa fez contratação temporária para os mesmos cargos dos aprovados em reserva e que deveria ter convocado quem prestou o concurso. Mas a desembargadora Daniele Maranhão, que foi relatora desse processo, destacou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que determina que candidato aprovado fora do número de vagas ou para formação de cadastro de reserva só terá direito à nomeação se, além do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, ficar constatado que a administração pública tem necessidade do provimento imediato desses cargos. Quanto às contratações temporárias, o tribunal entendeu que o banco pode suprir necessidades eventuais de forma emergencial e que essas situações não obrigam a Caixa a nomear candidatos em cadastro de reserva. E você vai ver no próximo bloco, o MPF quer cumprimento de decisão que determinou disponibilização de ambulâncias para a população de Pacaraima. Se não cumprirem, poderão receber multa de R$20 mil por dia. A 8ª turma do TST reduziu em 30% o valor da pensão que será paga em parcela única a montador de autopeças que ficou doente por causa do trabalho. A redução do valor é autorizada pelo Código Civil quando o benefício é pago de uma só vez a pedido do empregado. A empresa de autopeças havia sido condenada a pagar pensão vitalícia ao montador, que perdeu completamente a capacidade de trabalhar após desenvolver lesão por esforço repetitivo. O benefício seria pago até o empregado completar 69 anos. Mas o profissional preferiu receber tudo em parcela única, o que foi concedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, com base no Código Civil. De acordo com o parágrafo único do artigo 950, o prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. A empresa, no entanto, recorreu da condenação por considerar que o pagamento em parcela única privilegiaria o empregado e reivindicou ainda que o benefício fosse pago mensalmente até os 65 anos de idade e não até os 69, para se adequar à expectativa de vida do brasileiro e ao marco da aposentadoria por idade. Na 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, o relator ministro Márcio Eurico Vitral Amaro ressaltou que cabe ao juiz decidir se o pagamento da indenização deve ser feito em parcela única ou mensal, mediante a análise do caso. O relator acrescentou ainda que o ressarcimento do dano material em uma única parcela é mais vantajoso para o empregado. Como foi mantido o pagamento único, o ministro aplicou o redutor de 30% sobre o valor total a ser pago pela empresa. A decisão foi unânime. E a 4ª turma do TRT da Bahia condenou uma empresa de construções a indenizar um pedreiro dispensado com doença ocupacional. Uma indenização por danos morais no valor de R$30 mil.
Esse é o direito que foi garantido a um pedreiro de Feira de Santana, no interior da Bahia, pelo agravamento de uma hérnia de disco adquirida no trabalho. O empregado alega ter sofrido dispensa discriminatória em virtude da doença ocupacional. Laudos do Centro de Referência Especializado em Saúde do Trabalhador atestaram o agravo da enfermidade em virtude das atividades desenvolvidas pelo pedreiro na empresa de construções. A decisão unânime é da 4ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Ainda cabe recurso. A Justiça da Paraíba está criando um núcleo de inteligência e análise de dados de informações de gestão de corregedoria e sentenças. O núcleo vai facilitar a tomada de decisão por parte dos juízes e profissionais das áreas de apoio ao tribunal. O Tribunal de Justiça da Paraíba criará um núcleo de inteligência e análise de dados. O núcleo tem como objetivo dotar o Judiciário Estadual de instrumentos tecnológicos que permitam a análise de dados gerenciais. Segundo o juiz auxiliar da presidência do TJPB, Meales Medeiros de Melo, nesse primeiro momento serão analisadas e formatadas informações acerca das custas, emolumentos, processos e todos os dados gerenciais possíveis. É uma iniciativa da gestão do Márcio Murilo, que busca dotar o tribunal de instrumentos tecnológicos que vão permitir a análise de dados gerenciais, permitindo que o tribunal tome decisões mais pautadas em elementos concretos. A assessora da presidência, Renata Gregório, que será responsável pelos trabalhos do Núcleo de Inteligência e Análise de Dados, ressaltou que a ideia é montar uma central de informações que atenderá tanto a mesa diretora do tribunal como aos magistrados. No caso da mesa diretora, eles vão ter acesso às informações de gastos, de custeio de todo o tribunal, que essa é uma das vertentes da gestão. E no caso dos juízes, eles possam acompanhar suas produtividades, o desempenho das unidades judiciárias. Então, esse trabalho ele vai ser feito de forma conjunta com a Corregedoria Geral, certo? Onde a Corregedoria vai existir um outro núcleo também, que vai estar focado em outras demandas da própria Corregedoria, para que eles também possam, junto a uma outra central, que vai trabalhar junto com a gente, estar fazendo essa análise e esse acompanhamento dessas informações. José Teixeira Neto, diretor de Tecnologia da Informação do TJ, afirmou que o setor vai atuar na disponibilização dos recursos e dos acessos necessários para a obtenção dos dados. A gente hoje faz uso de uma ferramenta gratuita, mas o uso dela está restrito à extração de dados para provimento de informações ao CNJ, a alimentação da página de metas, também do CNJ, dentre outras coisas mais pontuais. A ADTEC providenciará a aquisição das licenças para a ferramenta que vai ser utilizada, ficando com a gestão das mesmas, bem como os acessos às bases de dados que serão consumidos para a montagem dos relatórios e das visões das aplicações como um todo. O Ministério Público Federal entrou com um novo pedido na Justiça para garantir o cumprimento de uma decisão que obriga órgãos públicos da área da saúde de Roraima a disponibilizar ambulâncias para o atendimento da população de Pacaraima, município do extremo norte do estado que faz divisa com a Venezuela. Durante uma visita ao Hospital Estadual, o Ministério Público Federal em Roraima constatou que não há ambulâncias para fazer remoções de urgência de pacientes de Pacaraima para a capital Boa Vista. No início do ano, depois de uma ação do MPF, a Justiça já havia determinado que a Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde providenciassem ambulâncias para atender não só a população local, como os imigrantes vindos da Venezuela. Como não foi cumprida a decisão inicial, mais uma vez, a Justiça acatou o pedido do Ministério Público e deu 10 dias para que a União e o Estado providenciem os veículos. Se não cumprirem, poderão receber multa de R$20 mil por dia. No próximo bloco, pessoas com fibromialgia têm direito de tratamento integral da doença pelo SUS. Se a pessoa realmente precisar da medicação, ela vai procurar o hospital público. A partir do dia 20 de fevereiro, a Justiça Eleitoral vai divulgar a lista dos eleitores que podem ter os títulos cancelados.
Quem se ausentou por 3 eleições seguidas sem justificar pode ter o título suspenso pela Justiça Eleitoral. Cada turno é considerado uma eleição, assim como os pleitos suplementares. Por isso, fique atento caso sua situação esteja irregular. No próximo dia 20, os tribunais regionais eleitorais vão divulgar uma lista com a relação dos eleitores faltosos. Após isso, eles vão ter uma última oportunidade para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Será entre os dias 7 de março e 6 de maio, quando os cartórios vão possibilitar a regularização da situação. Após isso, entre 17 e 20 de maio, a Justiça irá cancelar os títulos dos eleitores que continuarem em débito. No dia 24 de maio, a relação com as inscrições canceladas será divulgada. A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dores em várias partes do corpo, que levam não somente ao desgaste físico, como emocional. O tratamento inclui, além de medicamentos, várias terapias. Quem tem essa patologia é amparado por lei a buscar todas as formas de atendimento no Sistema Único de Saúde. A fibromialgia é considerada uma síndrome, motivada por vários fatores, entre eles estresse, ansiedade, pressão do dia a dia. Você sente uma dor ao toque, né? Você pode ter uma alteração do sono, então ter um sono não reparador, uma fadiga pela manhã, você não tem disposição para fazer as atividades, e uma alteração do humor, que pode ser um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo. Isso faz parte dessa síndrome. Os últimos dados divulgados em 2017 pela Sociedade Brasileira de Reumatologia mostram que 2,5% da população tem a síndrome. E ainda, as mulheres entre 40 e 50 anos de idade são maioria. Mas há quem desenvolva o problema antes desta faixa etária. Damiane convive há 11 anos com as dores crônicas em várias partes do corpo. Os primeiros sinais começaram nos joelhos e no pescoço. Com o passar do tempo, chegaram à bacia, aos punhos, às mãos e até às pontas dos dedos. Uma mistura de dor e formigamento. Não há cura, mas o tratamento tem dado um alívio às crises que não têm hora nem lugar para acontecer. Quando está intenso, você realmente não consegue disfarçar. Quando está menos, você consegue levar no dia a dia tranquilamente. Mas tem dias que, quando tem muitas dores, você não consegue nem levantar da cama. Bancar os custos do tratamento não é fácil, mas a rede pública deve ofertar todas as especialidades necessárias para acompanhar o caso, além de oferecer medicamentos. A doença chega a interferir no dia a dia, por isso, há ainda normas que dão outros amparos a esse paciente. A Lei 8.231 de 1991 permite solicitar o afastamento com aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. Já o Decreto 3.048 de 1999, Regulamento da Previdência Social, garante auxílio-doença. Como nem sempre essa busca dá certo, há quem recorra à justiça para ter os direitos garantidos. Infelizmente, a gente sabe que o sistema de saúde é muito carente. Se a pessoa realmente precisar da medicação, ela vai procurar o hospital público e vai requerer, através do relatório médico, aquela medicação. Se o hospital não puder custear ou não tiver essa medicação, ela de fato vai precisar judicializar essa demanda para obrigar o Estado a fornecer essa medicação, fornecer o tratamento que ela precisa. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a Fernanda Porto, que tem as novidades de hoje para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Boa noite para você que nos acompanha em casa. A gente começa o giro falando que a Justiça do Rio de Janeiro proibiu a entrada de crianças e adolescentes no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Clube do Flamengo, em Várzea Grande, mesmo local que pegou fogo na semana passada e morreram 10 jovens atletas. A decisão de hoje atende pedido do Ministério Público Estadual e tem o objetivo de evitar um novo incêndio. Já em Minas Gerais, a Justiça está acompanhando a situação de crianças e adolescentes afetados pelo rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho. O objetivo é garantir o direito de todos os que perderam os pais e responsáveis na tragédia.
Ainda sobre esse assunto, está confirmada nova audiência de conciliação envolvendo a mineradora Vale e instituições do sistema de justiça. A audiência está marcada para amanhã, a partir das 2 horas da tarde, na 6ª Vara da Fazenda Pública, em Belo Horizonte. E para encerrar o nosso giro, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, acabou de publicar nota de pesar pela morte da atriz Bibi Ferreira. No texto, o ministro destaca a importância da atriz para a história da cultura brasileira e presta solidariedade à família e aos amigos. Eu fico por aqui e você em casa pode rever a qualquer momento qualquer uma de nossas reportagens. Para isso, é muito fácil. É só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigada, Fernanda. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.